Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus 6 e 10. Quem achou, diz amém. Mateus 6 e 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Vocês estão sentindo um calor humano diferente hoje? Tá gostoso, não tá, queridos? Deixa queimar, né? Vamos botar mais lenha, né? Bom, na verdade estamos com um problema de energia na rede, né, de abastecimento. Em alguns lugares não tem energia. Aí nós temos, uma das redes está com problema, é justamente a do ar-condicionado. Aí eu ia dizer, Senhor, logo essa. Mas eu lembrei, podia ser pior, podia ser a do som, né? Tá melhor assim, amém? Vamos lá, queridos. Em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 10, estamos aprendendo um pouco com o Senhor sobre a oração que Ele deixou de modelo para nós, nos deixou como um modelo de observação, não como um modelo para repetição, mas para observação dos princípios, e assim trazermos aprendizado para as nossas vidas. Amém ou não amém? Antes, quem está nos visitando hoje? Dá um sinal com a mão aí, quem está nos visitando. Eu tenho o nome aqui da Graziele. Cadê a Graziele? Aqui, Deus abençoe. Mas tem aqui alguns irmãos nos visitando. Tem mais alguém aqui do lado? Ah, Deus abençoe. Uma salva de palmas aí bem forte para quem, amigos, irmãos, estão nos visitando. Pessoal que está em casa também, nos acompanhando pelo culto online. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Bom, quando nós começamos a entender esses princípios do reino de Deus, carregados nessa oração que Jesus nos ensinou. Primeiro, Jesus nos ensina e nós começamos a nos relacionar com Deus como Pai. É o resgate de um modelo de relacionamento. A Bíblia nos deixa bem claro, Deus não quer que você seja somente um servo de Deus. Não, Deus quer que você seja filho de Deus. Que você se relacione com Deus como seu filho. Diga assim, não apenas servo. Filhos de Deus. Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado, não somente servo. Filho de Deus. Amém ou não amém? Servo no sentido da obediência. Servo no sentido do encorajamento, no coração, a determinação no coração de ser obediente a Deus, independente da circunstância. Ele manda, Ele direciona e a gente obedece. Servo. Mas, como filho, no relacionamento, na capacidade de se relacionar com Deus. E Ele também nos apresenta seu lado de santificação no começo da oração. E hoje eu vou continuar falando aquilo que eu trouxe, comecei semana passada, sobre o reino de Deus. O texto que nós lemos diz, venha o teu reino. Diga, venha o teu reino. Então, quando nós olhamos esse aspecto da palavra de Deus, todos nós temos anseio por reinar, por governar, por domínio. Você pega uma criancinha pequenininha ali, na brincadeira com os demais, já tem uma disputa, quem vai liderar ali a coisa? Quem vai mandar no pedaço? E se um jogo de futebol com criança, você já sabe quem é o dono da bola, porque ele já chega diferente. Já chega olhando por cima. Então, desde criança, já há um anseio pela autoridade, pelo governo. Isso em si não é ruim. A semente da autoridade,
do governo já está no nosso coração, foi plantada desde o Éden no nosso coração. Deus criou o homem, governe, domine. Mas precisamos entender como estabelecer, como viver essa realidade nos aspectos mais, os mínimos da nossa vida. Diga, venha o teu reino, Senhor. Hoje, o que nós podemos tocar, sentir, perceber, é aquilo que existe de fato. Mas existem coisas que nós não estamos vendo, tocando. Dentro daquele conceito de um universo paralelo que a igreja vive, que aqueles que têm fé vivem, de tocarem nesse mundo natural, sentirem, mas não apenas se limitarem àquilo que estão sentindo, tocando, mas a ideia desse universo paralelo da fé, de saber que tem coisas além daquilo que os meus olhos podem captar. Amém ou não amém, queridos? Existem coisas além daquilo que eu posso ouvir, do que eu posso sentir, tem coisas além. Esse universo paralelo, o universo da fé. Jesus está falando sobre isso também, porque ele diz que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Ou seja, há um ambiente de fé, há um ambiente onde as coisas acontecem, até de maneira mais rápida, de maneira mais fluida, onde não há impedimento para a vontade de Deus. Que ambiente é esse? Que ambiente é esse? É o reino de Deus. E nós somos desafiados a viver e a trazer a influência desse reino para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. É o desafio de trazermos o reino de Deus para todas as áreas da nossa vida. Amém ou não amém? Então, esse é um desafio nosso. E é sobre isso que Jesus também está orando. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Venha o teu reino. Levanta sua mão direita e diga, venha o teu reino. Então, surge aqui o conceito do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele tem dois aspectos de tempo. O primeiro é o aspecto, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Há uma implantação do reino de Deus. Há uma distribuição de conhecimento do reino de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Diga, eu estou vivendo no reino de Deus. Amém ou não amém? Quem estava no DDD ontem? Amém. Achei que vocês tinham gasto a força toda ontem. Então estão vivos ainda, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender, há um reino de Deus, que a vontade do Senhor, ela se cumpre nos céus, sem limitação, sem barreiras. Aqui na terra, com algumas barreiras. A oração de Jesus é para que essa vontade de Deus se cumpra na nossa vida, nesse instante, de maneira plena, como ela é cumprida nos céus. Então, há esse tempo que nós estamos vivendo o reino de Deus. E há um aspecto do tempo futuro. Nesse aspecto do tempo futuro, tem dois momentos. O primeiro momento é o nosso futuro. É o amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a alguns anos. Onde eu, em potencial, desenvolvo algumas coisas, faço elas existirem a partir da minha oração, a partir do meu jejum, da fé, da oração da fé. Eu começo a crer no meu amanhã diferente do que eu tenho hoje. Então é um aspecto do reino de Deus para o futuro. Um futuro mais imediato. É mais ou menos assim. Olha aí quem está do seu lado. Quem é solteiro que está aqui? Levanta a mão quem é solteiro aí. Olhe para... Se você está ao lado de alguém solteiro aí, olha aí. Está vendo essa pessoa que está solteira? Deixa eu te dizer, ela é solteira hoje. Mas em potencial ela está casada. Amém ou não amém? Quem entendeu aí? Hoje, bichinha, solteiro. Ah, que pena, né, gente? Solteiro. Amanhã, potencialmente, casada. Ou seja, no futuro, nesse reino de Deus, as coisas acontecem. Ainda que não estejam existindo, tocando. A física quântica explica isso. Antes que alguma coisa torne-se realidade hoje, realidade, ela primeiro existiu em potencial. Já existe em potencial. É isso que nós chamamos de sonhos. Quem está vivendo hoje algum sonho que já teve no passado? Algum sonho, alguma coisa que você sonhou, se não, eu quero estar desse jeito.
Ou seja, você terminou sua faculdade, você está no seu emprego, ou você está, sei lá, em algum ambiente, vivendo alguma realidade, que hoje é uma realidade, mas lá atrás só existiu na sua mente. Quem está vivendo alguma realidade dessa aí? É a mesma coisa do casamento. O bichinho hoje está solteiro, né? Feinho, né? Coraçãozinho machucado, oh Deus, clamando, Senhor, me ajuda, Deus. Eu estava no primeiro culto, aí estava aqui o Álvaro. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, lembra do Álvaro, meu Deus, chegando na igreja. Eu vejo as... Para mudar a nossa mente, para que a gente possa entender que há muito mais daquilo que nós podemos enxergar, daquilo que nós podemos tocar e sentir. Amém ou não amém, queridos? Então, ao observarmos esses dois aspectos, nós concluímos que aquilo que fazemos hoje são sementes para esse aspecto futuro do reino de Deus. Tem o primeiro aspecto do futuro, que é esse que nós estamos gerando pela oração, pela convicção, pela fé, e tem um futuro da plenitude, onde o reino de Deus vai acontecer em plenitude, aqui na terra como é feito no céu. E quando que isso vai acontecer? Quando Jesus vier buscar a igreja, implantar o seu governo, aí a coisa vai estar acontecendo na terra como ela acontece no céu, em plenitude, amém ou não amém? Sem impedimento algum. Então aquilo que estamos fazendo hoje são sementes que estamos lançando para esse aspecto futuro do reino de Deus. Então a grande questão é, o que é o reino de Deus? E meditando essa palavra de hoje, aí eu já descobri com a nova série de palavras que nós vamos fazer, quando terminarmos o Pai Nosso, nós vamos falar sobre o reino de Deus. Vamos passar um tempo meditando sobre o que é o reino de Deus. Hoje eu quero trazer alguns princípios desse reino de Deus, mas é pouquíssimo tempo para nós aprofundarmos nosso conhecimento sobre isso. É importante nós entendermos que o reino de Deus está acima da religião. Digo, o reino de Deus está acima da religião. A religião limita. Jesus não disse, faça uma religião. Jesus disse, pregue o reino de Deus. A religião é o formato que muitas vezes as pessoas criam para estabelecer princípios, para estabelecer regramentos. Mas o princípio, o reino de Deus, é sempre maior do que a religião. O grande problema é quando a gente coloca a religião acima do princípio do reino. E nós precisamos priorizar o reino de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga, priorize o reino de Deus. A psicologia diz que calor é mental, é psicológico, tá? Tem uns caras, uns doidos aí que dizem, eu não acredito não, mas... Os caras dizem. Não, doutor psicólogo. Então preste atenção. Nós precisamos compreender o que esse reino de Deus, o que é isso, e quais as implicações desse reino, para nós estarmos inseridos nele. Os princípios do reino de Deus são mais importantes do que qualquer outra coisa na nossa vida. Deus não te chamou para ser um religioso, Deus te chamou para viver o reino de Deus. Não é religião, é vida com Deus, é vida no reino de Deus, amém ou não amém? Jesus teve grande problema, muitos problemas Jesus teve com as pessoas de um modo geral, inclusive com os religiosos, sim ou não? O grande conflito de Jesus, durante todo o seu ministério, foi com quem? Com os religiosos, hipócritas, fariseus. Vocês colocam carga nos ombros das pessoas que vocês mesmos não podem carregar. Então perceba que quando a religião começa a ficar muito forte na nossa vida, nós começamos também a perder os princípios. Não se torne um religioso, seja um cidadão do reino de Deus. Diga assim para quem está perto de você, não seja religioso, seja um cidadão do reino de Deus. Amém ou não amém? Quantos cidadãos do reino de Deus nós temos aqui? Vamos aplaudir bem forte em nome de Jesus, o Senhor. Deus nos chamou para sermos seus filhos, e não apenas seus servos, porque o próprio Jesus diz que o servo não sabe o que está na mente do seu Senhor, mas os amigos sim, os filhos sim,
Por isso fomos chamados para sermos servos, mas filhos e amigos de Deus. As primeiras palavras do ministério de Jesus, o seu primeiro discurso, 2 termos Jesus usou, e é esse que eu quero compartilhar com vocês agora. 2 termos. Jesus falou, arrependei-vos, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado. Depois da tentação, Jesus vai para o seu primeiro discurso público. Era a primeira ministração dele. Capítulo 4 de Mateus. E o que é que Jesus diz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga, arrependei-vos. Uma sorte, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro, arrependei-vos. A palavra que Jesus usa para arrepender não é aquela palavra que muitas vezes nós fazemos muito facilmente, aquela que o coração fica dolorido quando você faz alguma coisa errada, que você chora. Não, essa pode ser também. Mas a palavra principal que Jesus está usando é mudança da mente. É mudança de pensamento. É uma palavra bem parecida com o que Paulo usa falando sobre metanoia, sobre a mudança da mente. Calma, metanoia. Diga assim, arrependei-vos. Então ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele está colocando como uma condição para você receber o reino dos céus, para você viver no reino dos céus. O arrependimento é uma condição para você viver no reino dos céus. Arrependei-vos é o quê? Arrependimento aqui é o quê? A mudança da mente, a mudança do pensamento, a mudança da maneira de conduzir sua vida. Sem arrependimento não tem reino dos céus. Sem arrependimento não tem vida com Deus. Sem arrependimento não tem como você entrar e viver e permanecer no reino dos céus. É necessário que haja arrependimento. Amém ou não amém? Diga arrependimento. Vocês estão fraquinhos hoje, é o calor, gente? Vou dizer que nem o irmão de ontem, me ajuda a pregar. Diga comigo, arrependimento. A mudança no modo de pensar é uma condição para entrar e permanecer no reino de Deus. O que muitas vezes nós fazemos? Nós não arrependemos, não temos arrependimento, não temos uma vida de arrependimento. E por não ter uma vida de arrependimento, achamos que estamos dentro do reino de Deus. E muitas vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu acho que estou no reino de Deus, mas não tenho uma vida de arrependimento. Sem arrependimento, não tem como você viver o reino de Deus. Agora vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24, 13. O capítulo 24 de Mateus é o texto, né, no Evangelho de Mateus, é o capítulo que explica o fim. Ele apresenta o começo do fim. Capítulo 24 de Mateus. As pessoas começam a perguntar a Jesus, e quando vai tudo se acabar? Quando é que vai ter o fim do mundo? Quando é que vai vir o fim? Quando é? Aí Jesus começa a falar no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos para o versículo 13, porque Jesus explica, ou ele diz, dá uma condição para que tudo realmente venha finalizar. Quando tudo vai acabar? Quando de fato aquela plenitude, aquele aspecto futuro da plenitude, da eternidade virá sobre nós. Porque já na época de Jesus as pessoas já estavam de saco cheio do mundo. Meu Deus, que essa luta, e batalha, e guerra, confusão. Mas como é que pode? Como é que vai mudar tudo? Quando é que o céu vai vir mesmo? Quando é que vai ser o fim de tudo? Aí Jesus começa a explicar. E no versículo 13 ele diz a condição principal. Ele diz aqui no versículo 13: o fim virá quando o evangelho do reino de Deus for pregado em todo o mundo. Ou seja, o fim virá, tudo vai se consumar. Quando? Quando o evangelho do reino for pregado. A gente tem uma ilusão aí nessa questão. Porque a gente acha que é quando todo mundo souber quem é Jesus. Não, quando todo mundo souber quem é Jesus, aí Jesus vai vir. Não, não é isso. O que Jesus diz, o próprio Jesus diz, ele diz assim, quando o fim virá, quando o evangelho do reino
Diga comigo, evangelho do reino. Mais uma vez, evangelho do reino. Qual é a diferença? Evangelho significa boas novas. Ou seja, quando a boa notícia do reino for pregada. Não é somente quando as pessoas conhecerem quem é Jesus. É quando elas conhecerem o reino de Deus. Não é conhecer Jesus. Quem é que... Eu tenho quase certeza que todo mundo, o mundo todo, sabe quem é Jesus. Mas o mundo todo não sabe quais são os princípios do reino. Conversa com qualquer pessoa, pergunta para qualquer um, pergunta aí para quem está do teu lado, quais são os princípios do reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Jesus virá quando o evangelho, as boas novas forem pregadas, do reino de Deus, forem pregadas a todo mundo. Quando as pessoas tiverem o conhecimento real do que é o evangelho do reino. Quais são os princípios do reino de Deus? Não adianta você apenas ler a Bíblia se os princípios do reino não estiverem no seu coração. Se você não transformar a sua vida pelos princípios do reino de Deus. Não é apenas um acúmulo de conhecimento, não. É a necessidade que nós temos de viver os princípios do reino de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Não é conhecer Jesus. O cara botaram Jesus, o nome de Jesus até em refrigerante. Então não é só sobre conhecer o nome de Jesus. É sobre conhecer os princípios do reino de Deus. E nós vamos perceber quanto que dos princípios do reino de Deus nós ainda não conhecemos. Então o foco da mensagem de Jesus não estava simplesmente na salvação, não estava simplesmente naquilo que muitas vezes nós fazemos. Quanto da nossa oração é somente por aquilo que nós estamos vendo, sentindo, tocando. Vê na tua lista de oração, quanto que a tua oração está baseada naquilo que nós estamos vivenciando no mundo. Quanto que a oração está por aquilo que pelo meu trabalho, pelo meu irmão, pelo meu amigo, e quanto que é do princípio do reino de Deus? Do entendimento do reino de Deus. Quanto que você ora, Deus, eu quero te conhecer. Quanto que você ora dizendo, Deus, eu quero conhecer mais a sua glória, quero conhecer mais a sua presença. Deus, eu quero ser um instrumento seu. Quanto que a gente ora por isso? Muita da nossa oração é carregada daquilo que muitas vezes, olha onde nós estão os nossos olhos realmente. Mateus 25, versículo 34. Abra comigo aí sua Bíblia. Mateus 25 e 34. Perdão, queridos. Lucas 12, a partir do versículo 29. Lucas 12, 29. Diz assim: não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações. O que ele está dizendo? Não seja essa a sua preocupação. Você não é deste reino. Não é isso que deve tomar o seu coração. Não é isso que deve tomar as suas forças. Olha o que ele diz aqui, versículo 30. Portanto, o mundo pagão é que luta por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente o que você necessita. Aí ele diz no versículo 31, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O quê? Quem conhece o reino de Deus, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o que passa disso são as outras coisas, ou as demais coisas. Nós estamos muitas vezes mais firmados, nosso foco firmado no reino material, naquilo que é natural. E o nosso Deus está dizendo, você não é desse reino, você é do reino de Deus. Os pagãos, aqueles que estão no reino natural, é que se preocupam com essas coisas, gastam toda a sua energia buscando essas coisas. Vocês são de outro reino, vocês são de outro planeta. Amém ou não amém? Diga assim para quem está perto de você, não se preocupe com essas coisas. Diga assim, conecte-se com o reino de Deus. Então o que conhecemos do reino de Deus, em primeiro lugar, é que devemos buscar o reino de Deus prioritariamente. Por quê? Porque estamos desconectados desse outro mundo, desconectados desse outro reino.
E por quê? Porque o nosso Deus, como a própria palavra diz, o Mateus lê esse texto, no Evangelho de Mateus também, o nosso Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Não gaste o seu esforço. Não estou dizendo que você não pode orar. Você vai orar. Mas não pode ser o seu foco. Não pode ser aquilo que vai sugar as suas energias. Quanto que disso suga a sua energia? As suas forças. E você muitas vezes não consegue fazer nada para o reino de Deus, porque está tão empenhado no que esse reino está te oferecendo. Segundo lugar, nós também recebemos as chaves do reino de Deus. Faça assim com a sua mão, diga: eu tenho as chaves do reino de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: as portas do inferno não prevalecem contra mim. Versículo 19 diz assim: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Quem tem as chaves aí? Quem já passou pela experiência de perder a autoridade da chave de casa? Quem já passou por essa experiência? Seu pai e sua mãe chegou a você, deu a chave a você: olha, você agora tem 18 anos, ou 16, agora você tem a chave é sua. Aí você fica feliz, contente, agora pode chegar um pouco mais tarde, é ou não é? Pode chegar mais tarde, vai chegar. Se tem um irmão mais novo, quando vou dar a hora, você chega para o irmão e diz: bora para casa. É? Olha, quer conhecer a criatura, dê autoridade. Pois bem, aí você faz alguma besteira. Seu pai e sua mãe dizem assim: dá de volta, você é irresponsável, você não tem para que estar com chave não, você não conseguiu honrar a confiança que eu depositei em você. Deixa eu te dizer, querido, muitas vezes a autoridade de Deus, as chaves do reino de Deus que estão nas nossas mãos, nós perdemos a autoridade. Pelo pecado, pela desobediência, ou muitas vezes porque não priorizamos. De que adianta você estar com a chave de casa se seu irmão quer voltar para lá e você não vai para casa? De que adianta você estar com a chave da autoridade se alguém precisa entrar e você não está lá? De que adianta você estar com a chave se você não faz bom uso dela? As chaves do reino de Deus, e o Senhor Jesus disse: vai estar nas suas mãos. Mas o que nós vamos fazer com isso? Qual a importância que você dá para isso? Ou então você perdeu a autoridade porque você abandonou a chave em qualquer lugar. Fulano, cadê a chave? Sei não. Mas fulano, precisa abrir a porta. Não sei onde eu botei. A pessoa foi lá, achou, pronto. Já que você perdeu, vai perder de vez. Me dê de volta a chave. Não perca a autoridade que Deus te dá. Não perca a autoridade, a oportunidade que Deus te dá de interferir no reino pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém ou não amém? Agora vamos lá. Em terceiro momento, o que conhecemos do reino de Deus, que devemos buscar esse reino conscientemente, prioritariamente, que nós recebemos as chaves do reino de Deus, mas também que nós precisamos viver e ensinar o reino de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim: mas eu não tenho condições de viver o reino de Deus. É muito difícil. Quantos acham que é difícil viver o reino de Deus? Resistir o pecado é difícil, sim ou não, querido? Se guardar para não permitir que o mundo entre no nosso coração é difícil, sim ou não? Compartilhar o reino de Deus é difícil, sim ou não? Sim ou não? Difícil, né? Eu vou dar um exemplo para você de um cara que, diante de muita dificuldade, conseguiu ser um exemplo para mim e para você do reino de Deus. O apóstolo Paulo. Atos capítulo 28, versículo 30. Abra comigo sua Bíblia aí. Atos 28, 30. Diz assim: por 2 anos completos. Eu quero que você grave aí, marque na sua Bíblia aí esse texto. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Até aí a gente acha que está tudo bem, né? Paulo está numa casa alugada e começa a receber as pessoas. Só que deixa eu te dizer que casa é essa que Paulo está. Paulo está prisioneiro em Roma, já tem uma sentença de morte praticamente liberada, e ele recebe uma autorização
para cumprir a pena em prisão domiciliar. Ou seja, quem chegava na casa de Paulo, chegava lá na casa alugada que ele estava, encontrava Paulo com a tornozeleira eletrônica. Sentiu o drama? Deixa eu te dizer mais. Como é que Paulo pagava o aluguel da casa dele, se ele estava preso? Os discípulos que pagavam. Entre eles, o escritor de Atos, que é Lucas, que é médico. Escritor do Evangelho de Lucas, escritor também do livro de Atos. Os discípulos pagavam o aluguel da casa de Paulo. É 2 anos que ele ganhou ali de trégua mínima, mas não podia sair. Não podia pregar, não podia sair dali. Ele estava preso, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica. As pessoas quando chegavam lá, encontravam lá Paulo com a tornozeleira dele, filho. O que você faz quando encontra alguém com a tornozeleira? Hã? Fica pertinho? Opa, se o pessoal está com essa tornozeleira, alguma coisa fez. Você não sabe nem o que é, mas alguma coisa fez. Pois bem, as pessoas iam para ouvir Paulo. As pessoas iam para ouvir a palavra que ele tinha. Mesmo preso, mesmo em prisão, ainda que domiciliar, preso. Numa casa alugada que não era paga por ele, era paga pelos outros. Olha o que Paulo fazia, queridos. Olha o que Paulo fazia. Pregava incansavelmente. O quê? O reino de Deus. O que ele pregava? O reino de Deus. Olha o resultado. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora olha o que o texto diz. Com toda a liberdade. Sem nenhum impedimento. Eu fico pensando, como é que você está preso e você prega com liberdade? Porque Paulo não estava limitado pelas circunstâncias naturais. Paulo estava vivendo os princípios do reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, que não é aquilo que eu sinto, que eu toco, é muito maior. Paulo estava compreendendo como que ele podia se mover no reino de Deus, e que nada neste mundo podia limitá-lo. Ele pregava livremente. As pessoas iam para lá para ouvi-lo falar. Não foram as cadeias que limitaram Paulo. O que muitas vezes te limita, querido? O que me limita? Muitas vezes relacionamentos, questões não resolvidas, palavras das pessoas que muitas vezes ferem o nosso coração e trazem limitação para nós. Quanta coisa que nos limita, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você entender os princípios do reino de Deus, nada vai limitar você, você vai viver pela fé, e ainda que naturalmente haja um cadeia sobre você, você será livre. Não se limite ou não permita ser limitado pelo que o mundo te oferece, pelas prisões e cadeias do mundo. Deus tem uma vida de liberdade para mim e para você. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.